Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no culto de ensino, culto da palavra, aquilo que nós chamávamos antigamente de culto de doutrina. Tudo a mesma coisa, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensino, todos são sinônimos. Uma coisa é certa: queremos estudar a Bíblia Sagrada. E a melhor forma da gente crescer, da gente chegar a algum lugar, da gente entender, ter a compreensão, ter o discernimento das coisas, é através do estudo da palavra. E há dois cultos na igreja que nenhum membro de uma igreja que deseja crescer pode perder. É o culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina, e a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, esses dois cultos são imperdíveis, são imprescindíveis para o nosso crescimento. Se nós não nos aplicarmos a estarmos sempre nesses cultos, nós estamos fadados à infantilização, porque nós não vamos crescer e vamos nos tornar infantis para o resto da vida, sem alcançarmos a linha da maturidade. Portanto, venha comigo nesta noite estudar a palavra do Senhor. Amém? Antes, curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua revelação. Te agradecemos pelo teu ensino. Te agradecemos por tudo, Pai, pela esperança, pela fé, pela coragem e por tudo que tu tens propiciado a nós. Abençoa aqueles que estarão nos ouvindo, em nome de Jesus, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e também na América Latina, América do Sul, Brasil, em vários lugares. Onde essa mensagem chegar, que ela possa ser abençoadora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje eu gostaria de estudar um assunto que começa lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto sagrado. Vou esperar um pouco para você abrir a sua Bíblia ou acessar no seu celular, no seu computador. Leiamos então. Diz assim o texto: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu começo falando sobre esse assunto, que trago como tema o sábado, o descanso, que jamais aconteceu. Eu começo essa reflexão fazendo duas perguntas que penso ser bastante oportunas. Primeira pergunta: como foi estabelecido o sábado como o sétimo dia da semana, se a contagem dos dias, na época, não era feita como hoje nós a fazemos? Pergunta 1. Pergunta 2. Se os babilônios tinham o sábado não como um dia, mas como descanso, como os hebreus colocaram o sábado como um dia da semana? Eu paro aqui para dizer o seguinte: como os judeus foram inspirados por Deus, os escritores da Bíblia, para fazerem o refinamento de toda a cultura circundante. Porque muita coisa que você tem dentro do Antigo Testamento são coisas que já aconteciam fora do povo de Israel. Mas a grandeza de Deus e também a argúcia desse povo foi ele pegar esses dados e fazerem um refinamento muito especial
para colocar como inspiração de Deus dentro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Um refinamento especial, maravilhoso, coisa que a gente fica impactado quando a gente percebe isso. Tá? Mas vamos trabalhar essa questão. Eu ia dar aqui a etimologia do Shabá, Shabaton, mas vamos logo nas teorias que isso nos interessa. Primeiro, as teorias mais antigas sobre a origem do sábado judaico, ligando ao Egito como com o dia de Saturno, ou em geral com os 7 planetas, já foram quase totalmente abandonadas. Então isso aí já é passado. A disposição neste momento é a de considerar o dia como originalmente um festival lunar, semelhante a um costume babilônico, assim como os documentos cuneiformes parecem conter um termo sabatu ou sabatum, idêntico em forma e significado com a palavra hebraica Shabbaton. Isso está no Jornal e Literatura Bíblica, volume 18, números 1 e 2. O professor Jastrov mantém a identidade substancial das instituições babilônico-assíria e hebraica. Ele defende a leitura cuneiforme Sabatum, sendo definida pela expressão nu lib, dia da expiação, propiciação, a qual é idêntica à forma e significado do hebraico Shabbaton. Segundo, olha só, as maiores autoridades nesta área, o sábado é com toda a probabilidade uma instituição babilônica. A designação do sábado semanal, o primeiro e o 8º dia da festa da colheita ou tabernáculo. E existem outras ideias, outras teorias, que o sábado já andava lá pelos povos sumerianos, os primeiros que pisaram este planeta. E os sumerianos tinham o sábado como também descanso, assim como os babilônios. Então essa ideia vem de muito longe. E os judeus, os hebreus, pegaram e fizeram um refinamento desta ideia. Tá? Mas vamos parar um pouco, porque isso, se você quiser saber mais, aí é uma questão de você fazer parte do nosso Centel, Seminário Teológico Livre, para você entender mais de perto toda essa linha, através da etimologia, de onde surgiu tudo isso até hoje. Mas vamos ao Gênesis e depois a Jesus, para nós entendermos sobre este assunto. No capítulo 2 de Gênesis, não há qualquer mandamento dado ao homem, mas apenas o relato de que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra e o santificou. Como se vê, não há aqui mandamento algum dado ao homem para guardar o sábado. Não existe isso. Nada mais havia a fazer e, portanto, aquele que durante 6 dias tinha trabalhado, terminou o trabalho e desfrutou do seu descanso. Tudo estava completado. Este é o único sábado que a gente pode dizer que Deus jamais guardou, tanto quanto as Escrituras nos informam. Agora, depois disso, Deus ordenou ao homem que guardasse o sábado e que o homem falhou completamente em o fazer. Mas nunca mais lemos as palavras por causa disso. Deus descansou. Pelo contrário, o Senhor Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está no 4º Evangelho, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17. Tradicionalmente entendemos assim, que quem escreveu foi João. Tá? Então o que eu estou dizendo é que Deus, depois de toda a criação de tudo, ordenou que ao homem que guardasse o sábado. E que o homem falhou completamente em o fazer. Tá? Mas nunca mais por causa disso, por essa falha do homem, se fala em Deus descansou. Pelo contrário,
Deus trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Aí vem uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Segundo o célebre escritor inglês Mackintosh, o sábado, no sentido próprio e exato do termo, só podia ser celebrado quando não havia realmente nada a fazer. Então, segundo Mackintosh, o sábado, a ideia do sábado, que ele só podia ser celebrado quando não havia nada a ser feito. Só podia ser celebrado no meio de uma criação imaculada. Uma criação na qual não podia haver mancha de pecado. O que, depois do pecado do homem, nunca mais houve essa chance. Deus não pode ter descanso onde há pecado mesmo. Necessitamos apenas de olhar em nossa volta para podermos compreender a impossibilidade absoluta de Deus ter um descanso na criação agora. Jesus sabia o que estava falando. Meu pai trabalha até agora e eu também. A minha pergunta diante deste fato é a seguinte. Minhas perguntas, né? Primeira, poderia Deus descansar no meio de espinhos e cardos? Primeira pergunta. Segunda, poderia Deus ter descanso no meio dos suspiros, das lágrimas, dos gemidos e das dores? Das enfermidades, da morte, degradação e culpa de um mundo arruinado? Poderia Deus assentar-se na realidade e celebrar um sábado no meio de tais circunstâncias? Obviamente você diria para mim um não bem sonoro. Mas, seja qual for a resposta dada a essas interrogações, a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que Deus não teve ainda sábado, a não ser aquele de que fala o segundo capítulo de Gênesis. O capítulo 2 de Gênesis mostra a perfeição da obra da criação. Porém, a obra da criação foi manchada e o descanso do sétimo dia interrompido. E assim, desde a queda até a encarnação, Deus não deixou de trabalhar. Desde a encarnação até a cruz, Deus e o seu Filho trabalharam. E desde o Pentecostes até esta data, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vêm trabalhando, continuam trabalhando. Mais uma vez, o escritor Mackintosh, e deixa eu falar desse escritor inglês fantástico, ele tem uma coleção do Pentateuco, e que hoje poucas pessoas conhecem esse trabalho. Mas é um trabalho, em termos devocionais, muito difícil de você achar hoje em qualquer livraria um livro tão especial como a coleção do Mackintosh falando sobre o Pentateuco. Fantástico, tá? Então eu digo mais uma vez, o escritor Mackintosh assoda o assunto dizendo: onde passou Jesus no dia de sábado? Isso eu achei fantástico da parte dele. Eu não tinha pensado até então, até que eu comecei a ler Mackintosh de novo. Então ele pergunta: onde passou Jesus no dia de sábado? Resposta que ele mesmo deu: no sepulcro. Sim, no sepulcro. Cristo, Senhor do sábado, o Criador e mantenedor do céu e da terra, passou o sétimo dia no silêncio sombrio do túmulo onde o colocaram. Não há nisto uma voz para nós? Não há nisto um ensino, uma pedagogia? Poderia o Filho de Deus passar o sétimo dia na sepultura, se esse dia fosse para ser passado em paz e descanso, e de sentir que nada mais restava a fazer? Resposta de Mackintosh: impossível. Continua ele: e o que fazia o homem enquanto o Filho de Deus estava na sepultura? Melhor dizendo, o que faziam os judeus, guardadores do sábado, no dia em que o Filho de Deus estava na sepultura?
guardando o sábado. Então Cristo estava na sepultura para reparar um sábado quebrado. E o homem e os judeus procurando guardar o sábado como se ele não tivesse sido quebrado. Olha a colocação feita por Mackintosh. Ele diz: era o sábado do homem e não o de Deus. Era um sábado sem Cristo. E um sábado sem Deus e sem Cristo é a mera formalidade, uma formalidade vazia, ineficaz, sem valor nenhum. Que qualquer ritual, qualquer cerimonial que não tenha a presença de Deus e do Filho de Deus, simplesmente é formalidade vazia, ineficaz e sem valor. Eu preciso, neste ponto da reflexão, afirmar essa verdade neotestamentária. O primeiro dia da semana não é e nunca será o sábado modificado, mas um dia inteiramente novo. Você tem que compreender isso, que o sábado, o primeiro dia da semana, melhor dizendo, não tem nada a ver com um sábado modificado, mas um dia inteiramente novo. É o primeiro dia de um novo período e não o último dia de um velho período. O sétimo dia está ligado com a terra e o descanso terrestre. O primeiro dia da semana, pelo contrário, nos introduz no céu e no descanso celestial. O sétimo dia pertencia a Israel e à terra. O primeiro dia da semana pertence à igreja e ao céu. Além disso, a Israel foi mandado guardar o dia de sábado. A igreja tem o privilégio de desfrutar o primeiro dia da semana, porque este declara perfeitamente o que Deus, em Cristo, fez por nós. O primeiro dia da semana é o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Este não foi o fechamento da criação, mas o triunfo perfeito e glorioso da criação. Não há nem sequer uma passagem da Escritura na qual o primeiro dia da semana seja chamado de sábado, enquanto que há abundantes provas da sua inteira distinção. O que eu estou dizendo é que os judeus guardavam o sábado nas suas sinagogas para ler a lei e os profetas. Os cristãos, por sua vez, celebravam o primeiro dia da semana reunindo-se para partir o pão. Deixa eu parar aqui e fazer uma colocação para você nesta hora. E a colocação que eu faço é o seguinte: olhe bem, quando a gente diz que eu não guardo sábado, não guardo domingo, não guardo segunda, eu guardo todos os dias. Você não faz isso, você não guarda todos os dias. Isso é um blefe. Por outro lado, dizer também que não guarda o domingo, como os judeus guardam o sábado, também é uma ignorância. As pessoas geralmente que dizem isso são as pessoas que não entendem o que é o primeiro dia da semana. Porque se entendesse, certamente não diriam tal coisa. E a razão disso é simples. Porque o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição de Jesus. Percebam que no sétimo dia, Jesus estava no túmulo. No sétimo dia, Jesus estava na sepultura. E enquanto isso, os judeus estavam guardando o sábado, enquanto o Filho de Deus estava na sepultura. Mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Significa que esse dia, chamado Dia do Senhor, como o apóstolo João fala em Apocalipse, este dia marcou a história da cristandade pelos séculos dos séculos. Significa que quando a gente fala do Dia do Senhor, a gente está falando de uma coisa super importante. Super importante. Então significa que nós não podemos, de maneira alguma, fazer desse dia um dia qualquer, porque não será, nunca se tornará um dia qualquer. O
primeiro dia da semana, entra na história como uma tradição a ser guardada. Não estou falando de tradicionalismo, estou falando de tradição. E tradição não pode ser jogada fora. Tradição não se pisa, tradição não se chuta, tradição não se desfaz dela. Se desfaz sim, de uma interpretação errada que se faz de uma tradição. E aí você tem um tradicionalismo, que nada mais é do que uma interpretação, uma compreensão errada sobre a tradição. Agora, a tradição em si, ela é forte, fantástica, extraordinária e tem que ser acompanhada até o final. Então entrou para a tradição da cristandade o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana o que se faz? Se faz a prática aprendida em Atos dos Apóstolos, que é a reunião dos cristãos para partir o pão. Ou seja, uma reunião de comunhão. Então, quando a gente diz, pastores, que é importante você vir para a igreja no domingo, estar na igreja no domingo, aprender a palavra, ouvir na escola dominical o ensino sistemático da palavra de Deus e à noite um grande culto na presença do Senhor, isto é de importância vital para você manter a tradição do primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode dizer um amém aí. Então vamos dar uma continuidade aqui. Há dois vieses a serem estudados quando o assunto é o sábado. Um tem a ver com a ideia religiosa de dia sagrado. Então, sábado tem a ideia, tem esse viés de dia sagrado. É uma ideia religiosa. Outro, por sua vez, tem a ver com a ideia social de descanso. O que eu estou dizendo? A primeira faz do sábado um dia sagrado de devoção a Deus. A segunda faz do sábado um dia de descanso, no sentido de fazer descansar o trabalhador. Jesus, ao interpretar o sábado, deu a ele o sentido social. Ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O fato é que guardar o sábado para os judeus era uma verdadeira penitência, porque não se podia fazer praticamente quase que nada. Só que o não fazer nada, isso esvazia o sentido da devoção. E a razão disso? Se lembra quando Jesus curou aquele homem no sábado? E a crítica feroz, a crítica terrível veio contra ele com força total, porque ele, na verdade, eles não estavam preocupados com a cura de um homem, mas estavam preocupados com a guarda do sábado. Quando você coloca os cerimoniais, os rituais no lugar da vida, não há vida naquilo que você acredita. Volto a dizer, quando você coloca os cerimoniais, rituais, a agenda religiosa no lugar da vida, não há vida na sua devoção. Foi o que aconteceu. Não havia vida na devoção. E Jesus, então, faz uma crítica, uma denúncia a eles que pensam guardar o sábado. Porque Jesus disse: quando um animal cai no buraco, vocês não retiram ele do buraco? E o que vale mais? O animal ou o homem? Percebe? E nós estamos vivendo, parece que num momento crucial da vida, onde na nossa sociedade o bicho vale mais do que o homem. Por incrível que pareça. Você é capaz de ter 5 cachorros, 10 cachorros em casa, 20 gatos em casa, quando você poderia pelo menos adotar uma criança. Mas você prefere ter os bichos na sua casa a ter uma criança na sua casa. Isso está errado.
Então Jesus diz que vale mais é o homem, é a vida. E onde, no seu particular, a vida exigir de nós qualquer coisa, ela sempre será a prioridade, e não a nossa religiosidade, a nossa agenda religiosa, e não os nossos rituais e cerimoniais. Mas a prioridade sempre será a vida, e Jesus nos ensinou isso. Por isso ele diz, na compreensão dele, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Paulo, o apóstolo, fecha a questão falando aos Gálatas e aos Colossenses, uma das comunidades mais sofridas pelos que nós chamamos de judaizantes. Aliás, não existe apóstolo que tenha sofrido mais do que Paulo pelos judaizantes. Eles declararam guerra contra os ensinos de Paulo. E após o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, eles saíram um grupo de judaizantes, e fizeram a caminhada passando por praticamente quase que todas as igrejas que Paulo abrira, edificara. E dissimuladamente eles entravam na comunidade e começavam a minar os ensinos que ali Paulo havia deixado. E de repente eles faziam a cisão do trabalho, a divisão do trabalho, porque eles entendiam que só Jesus não adiantava, não era suficiente, mas tinha que ser Jesus e com todos os compromissos com a agenda da lei. Ou seja, guardar o sábado, fazer as dietas, passar pela circuncisão, tá? E também guardar meses, anos, festas lunares, enfim, tudo que fazia parte do pacote. E daqui a pouco a comunidade que estava salva pelo Evangelho, as boas novas pregadas por Paulo de uma maneira impecável, esta comunidade sofria a cisão e a divisão. Ele diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 18, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, olha a parte dietética aí, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, olha os cerimoniais, as festas, ou a lua nova, ou dos sábados, ele coloca sábado aqui no plural, porque tudo indica que está se referindo a todas os rituais dos sábados, não tinha apenas, era o sábado mensal, o sábado o sábado dos sábados, tá? E vários outros sábados que eram comemorados, que eram guardados. Aí ele diz assim, ou dos sábados que são sombras, por favor, sublinhe esta palavra sombras, aí são sombras no seu texto, das coisas futuras, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que tudo o que aconteceu na velha aliança, com o surgimento de Jesus, tudo foi consumado. Significa que eram apenas sombras, apontando para um corpo. E quando o corpo apareceu, que é Cristo, então tudo aquilo perdeu o seu sentido, perdeu a sua validade. É o que o texto está dizendo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E tudo isso faz parte de uma carnal compreensão, porque isso nada tem a ver com Deus. Está entendendo? Então Paulo está dizendo que todas as coisas que aconteciam, as festas, os dias de festa, a lua nova, os sábados, a questão dietética, tudo isso, a circuncisão, tudo isso era sombra de coisas futuras. Mas o corpo é Cristo. Ou seja, a sombra, se tem uma sombra, tem um corpo. Então o corpo é Jesus. Todas as coisas se consubstanciam nele. Jesus é a síntese de tudo isso, é a sinopse de tudo isso.
Significa que toda a prática da antiga aliança se desfaz, se chega ao seu final a partir da pessoa de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11, Paulo diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Paulo chama o que os judaizantes estavam fazendo dentro da igreja de rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está deixando aqui bem claro que são rudimentos fracos e pobres. Se já não bastasse tanto legalismo comportamental, estético, estrutural em algumas igrejas, ainda temos de enfrentar os chamados novos judaizantes que vêm subvertendo a mensagem da graça em pleno século XXI. A presença desse grupo no meio das comunidades cristãs é tão nefasta que uma igreja, ao aceitá-los e ouvi-los em pouco tempo, vira completamente legalista, fundamentalista, coando mosquitos e deixando passar camelos pelas malhas do seu moralismo exacerbado. Agora aqui eu paro para dizer uma coisa importante para vocês. Primeiro, às vezes se começa uma comunidade, se começa uma igreja e dentro daquilo que a Bíblia diz, a pessoa que começou o trabalho está indo no caminho, pelo caminho bom. Mas só que existe aquela vontade de crescimento, aquela coisa que sobe ao nosso coração, um tipo de megalomania, da gente querer abrir igreja para tudo quanto é lugar, para o nome da gente crescer e sermos poderosos e dizemos: eu tenho 800 igrejas, 900 igrejas. E aí você termina abrindo as portas sem fazer uma avaliação das coisas e daqueles que estão chegando. E no meio de todo esse pessoal que vai entrando, os novos judaizantes sempre entram. E quando eles entram, eles minam tudo. Em pouco tempo, aquela igreja, ela deixou a graça e está escrava de um jugo terrível, que é o jugo dos novos judaizantes, que acham que a graça não é suficiente, que o amor de Deus não é suficiente, que a misericórdia de Deus não é suficiente, tem que ser regra, norma, lei. Não quer dizer que a graça não tenha norma, a misericórdia não tenha norma, nem o amor tenha norma, muito pelo contrário. A norma, a essência da norma do amor, da misericórdia e da graça é maior do que da própria lei. Porque o que se exige do amor, da graça e da misericórdia é um coração sincero e contrito diante de Deus. É impossível uma pessoa amar a Deus e fazer qualquer coisa fora deste amor que ele sente, experimentou no coração. É muito maior do que tudo. Mas vamos aqui ver a violência que os judaizantes, que eu chamo hoje de novos judaizantes, fazem a Paulo e aos seus ensinos. Primeiro, três coisas. Primeiro, violência moral. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 18, e o capítulo 4, do versículo 1 a 3 de 2 aos Coríntios. Você encontra lá. Eles colocam o apostolado paulino em xeque. Opinam que Paulo não é apóstolo de Jesus porque não esteve com ele. Depois ele tem a violência teológica. Negam que o sacrifício de Jesus seja suficiente para a salvação do homem. Rejeitam a ideia do amor de Deus em ter enviado seu único filho para morrer por todos os seres humanos. Constrói uma série de barreiras para o homem se aproximar de Deus, trazendo de volta conceitos já anulados pela graça. Olha só, isso aqui que eu estou falando para vocês vem acontecendo em algumas igrejas, porque de quando em quando esses novos judaizantes, eles levantam a cabeça e eles tentam projetar tudo aquilo que está no seu coração e tentam como é que eu digo? Não é
judaicizar o Evangelho. E eles tentam fazer isso, tá? Judaicizar o Evangelho com esses novos elementos que colocam que a força, a oração, a consagração, tudo isso é que dá a você a condição de você ser um verdadeiro cristão. Não é a graça de Deus, não é o amor de Deus, nem a misericórdia de Deus. Terceiro, a violência social separa os salvos dos não salvos, trazem de volta o jugo da lei e fazem dos não-judeus suas presas. Na verdade, eles misturam o evangelho com a lei de Moisés e transformam o ensino de Paulo num folguedo, numa brincadeira, num divertimento. Para mim, tudo isso é um despropósito. Porque eu pergunto, como pode alguém, não sendo judeu, obrigar um não-judeu a ser como se judeu fosse? É uma coisa errada. Os que dizem viver da lei como supostos praticantes da lei são presunçosos, autossuficientes, altivos, para não dizer que eles tomam o lugar do judeu sem sê-lo, aniquilando a graça de Deus segundo as palavras paulinas. Finalmente, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, diz Paulo. A palavra fim aqui não quer dizer finalidade, como alguns tentam colocar, mas sim o fim de uma prática. Agora somos tornados justos pela fé na obra substitutiva de Jesus no Calvário. Nenhum homem antes e depois de Jesus conseguiu cumprir todas as exigências da lei. Não é só guardar um dia da semana que nos livra das consequências da presunção de querer guardar toda a lei com o próprio esforço. Lembre-se, o homem não é escravo do sábado, pois o sábado foi feito para ele, disse Jesus. Segundo Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei, diz o texto, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aqui eu paro para dizer para vocês o quanto é reconfortante para nós essa ideia de que estamos nos braços da graça. É totalmente incompatível. Às vezes eu vejo uma comunidade que nasceu ontem e ela é totalmente livre de um lado e escrava completamente do modelo, do estereótipo, das expiações constantes, desse jugo sem tamanho trazido pelos novos judaizantes. E aí você percebe que aquela comunidade começou bem, estava indo bem, ela se fecha, ela se torna totalmente incompatível com os ensinos de Jesus e ela morre na beira. Por quê? Porque sai dos ensinos de Jesus para guardar coisas que não deveriam guardar. E não é assim que uma comunidade cristã ela sobrevive. Uma outra coisa a dizer, e que eu preciso dizer a vocês, é o seguinte: que quando nós trocamos o modelo trazido por Jesus e por Paulo para uma mentalidade judaizante, judaicizando o Evangelho, o que acontece conosco? Acontece que nós ficamos à margem e aquém dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos de Paulo. E o que acontece conosco? Nós começamos a caminhar com um jugo nas costas. Toda vez que uma comunidade colocar pedágio para a entrada das pessoas, dificultando a entrada das pessoas, a aproximação das pessoas a Jesus, esta comunidade ela já perdeu, ela está viciada e ela já perdeu o sentido da graça de Deus. O que eu quero dizer que é lógico que essa questão do sábado nós deixamos bem claro que Jesus no sábado estava na sepultura e no domingo ele ressuscitou. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: quem tem no primeiro dia da semana, que é domingo, um dia especial, fica com esse dia especial e sirva a Deus de uma forma especial. Quem acha que tem que guardar o sábado,
Deixe que eles guardem. Só não pode acontecer é que essa pessoa que está guardando o sábado queira inculcar na nossa cabeça que a gente também tem que guardar o sábado. Isso não. Isto é errado. E dizer que se nós não o fizermos, nós estaremos fora do céu e distante da presença de Deus. Isso não. Jamais. Isso é perfídia, isso é mentira. Isso não é bíblico. Mas, por outro lado, que a gente também não tenha a altivez de criticar aquela pessoa e dizer que ela vai para o inferno guardando lá o sábado. É o que Paulo disse. Uns guardam dias, meses, anos. Não há problema. Se a pessoa quer guardar, guarde. Só que ela está vivendo debaixo de um jugo de uma antiga aliança, de uma velha aliança. Você duvida do que eu vou dizer agora? Que a maioria esmagadora dos evangélicos no Brasil vivem mais da velha aliança do que da nova aliança? Se deixaram levar pelos novos judaizantes e incorporaram um evangelho do esforço, um evangelho de obras mortas. Porque deixa eu dizer, a nossa segurança em termos de salvação não está no nosso esforço. A nossa segurança em termos de salvação está na expiação que Jesus fez no Calvário por nós, na sua obra expiatória e substitutiva. Nós estamos seguros na salvação dele e não no nosso esforço. Como diz Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por outro lado, nós não vamos ficar com os braços cruzados porque estamos salvos e não precisamos mais de nada. Não. O texto diz que as obras foram promovidas, produzidas, para que nós andássemos nela e através dela. Então, nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. São coisas diametralmente opostas. E quando nós vivemos, então eu posso dizer que a maioria esmagadora dos cristãos não vivem a nova aliança, vivem a velha aliança, infelizmente. Nós temos tudo agora. Eu tenho ensinado muito na nossa igreja sobre a questão da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Tenho batido nessa parte, como nós vivemos isso, para não nos transformarmos como as comunidades da Galácia, que estavam indo bem e, de repente, eles se deixaram levar pelos judaizantes daquela época. Hoje são os novos judaizantes que sempre estão conosco. É interessante que, às vezes, nós recebemos um pastor vindo de uma outra comunidade. E esse pastor vem, em vez dele se adaptar ao que a igreja está ensinando, ele quer transformar aquele ensino naquilo que ele está trazendo. E em vez de ajudar a comunidade, ele espalha, ele divide e ele acaba destruindo a unidade daquela comunidade. Porque ele, em vez de copiar, de ficar ali debaixo dos ensinos que estão sendo ministrados pelo ministério que já estava, pelo pastor que já estava, ele tenta burlar isso e tornar as suas mensagens como o ensino que ele trouxe de outra comunidade. Isso é um novo judaizante. Porque você tem que simplesmente esquecer daqueles outros ensinos e se apegar ao ensino daquela comunidade. Porque se você não aceitar, então saia e vá para um outro lugar. É simples assim. Agora não venha trazer problemas. Problemas porque quando a gente está disparando, startando, começando uma caminhada na graça, aí daqui a pouco vem um e outro e derruba. Não faltam pessoas que vêm de uma igreja para a nossa e chegam lá e olham para as irmãs, o jeito que as irmãs estão se vestindo e começam a criticar aqui e ali
Isso é um fato que acontece entre nós e sempre está acontecendo, porque a pessoa não faz ideia de tudo de ruim que ela está fazendo. Porque se ela soubesse a ideia do mal que ela está trazendo ao fazer isso, em vez de tentar se adaptar, se adequar à situação, se ajustar à situação onde ela está, ela tenta trazer os seus ensinos, que são verdadeiros venenos na panela. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês que nós não seguimos o sábado. Nunca se esqueça que no sábado Jesus estava em silêncio no túmulo. Mas no primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor, ele ressuscitou. E nunca se esqueça, aqueles que querem seguir regras, normas, leis e tudo, fique com a palavra de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que você pensa que estava acontecendo na época de Jesus com os religiosos da época? Eles estavam completamente distanciados de Deus. Por isso que sequer eles podiam ver o reino. Não era nem a questão de entrar, mas ver o reino. Não podia porque a sua percepção estava completamente bloqueada. A sua percepção tinha perdido a essência, tinha perdido a sensibilidade. Eles não entendiam nada que estava acontecendo com a chegada de Jesus. Só algumas pessoas muito sensíveis entenderam a sua chegada. O próprio João Batista, ao olhar para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma das maiores e grandes mensagens do Novo Testamento. Ele não apenas abranda por uma semana, um dia, o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. João teve essa sensibilidade. O centurião romano, que num texto ele manda os seus servos procurarem Jesus. E no outro texto diz que ele mesmo vai. E ele descobre em Jesus a maior de todas as autoridades, que nem precisa sair do lugar que ele está para abençoar alguém. Bastava uma palavra e a cura aconteceria. Pessoas de fora do contexto religioso Jesus encontrou mais sensibilidade nessas pessoas do que nas de dentro. Está entendendo? Que não adianta absolutamente nada. Não adianta você fazer do domingo um dia apenas ritualístico. Um dia onde as coisas sempre vão acontecer da mesma forma. Faça do domingo esse dia especial para nós, o dia que Jesus ressuscitou, um dia especial para você sempre. Saia da rotina e venha para Deus da forma mais poderosa e maravilhosa, com toda a abertura de coração, para que você cresça e chegue aonde você tem que chegar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você nesse momento que estamos vivendo. Quero dizer para você, se você é fiel a Deus, você pode esperar, principalmente nessa área dos dízimos, das ofertas, você pode esperar sempre o melhor. Se lhe aconteceu alguma coisa que doeu, pode esperar. Deus transforma maldição em bênção. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.